Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, é uma honra, é um privilégio sempre abrir a palavra de Deus e conseguir compartilhar isso. Eu agradeço a Deus sempre pela essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Hoje, como vocês já sabem, já vem divulgando uma nova série de mensagens chamado A Fé de uma Criança. Sabe que o Antigo Testamento é cheio de grandes histórias. Não sei quem aqui já leu algumas histórias do Antigo Testamento, mas se você já leu, você sabe que tem muitas histórias, às vezes loucas, coisas incríveis que aconteceram, histórias sobre homens e mulheres que nem eu e você, igualzinho eu e você, que viram coisas incríveis, ouviram coisas maravilhosas, que experimentaram grandes coisas na sua vida. E sabe que cada um dessas histórias demonstra mesmo a grandeza do nosso Deus. Cada história do Antigo Testamento mostra quem Deus realmente é, mostra a sua soberania, mostra o seu poder, a força que Deus tem. Eu lembro quando era criança, eu aprendi essas histórias na escola dominical. Eu cresci na igreja e eu lembro que toda semana eu entrava na sala da escola dominical e cada semana a gente ouvia essas histórias. Os professores ensinavam, passavam essas coisas para a gente. Eu aprendi muito sobre a fé de Noé. Não sei se você já leu ou lembra dessa história. Aprendemos sobre a força de Sansão. Nós aprendemos hoje sobre a coragem do rei Davi. Também aprendemos sobre as grandes coisas que Deus fez através de Moisés. Aprendi sobre a coragem, a fidelidade do profeta Daniel. E a gente saía dessa sala de aula realmente maravilhado. Sabe, a gente amava ouvir essas histórias, não importava quantas vezes os professores contavam as mesmas histórias, a gente queria ouvir mais, e a nossa mente ficava totalmente maravilhado com isso, sabe, os professores davam os desenhos para a gente pintar, para ajudar a lembrar melhor das histórias, eram momentos maravilhosos, coisas incríveis, mas, sabe, o mais que eu cresci, o mais velho que eu ficava, o menos que eu ouvia sobre essas grandes histórias do Antigo Testamento. Naquela época, eu acreditava de verdade, ainda acredito, tá? Mas de criança eu escutava essas histórias com uma fé inocente. Eu olhava, eu ouvia essas coisas e eu acreditava de verdade. Eu confiava, eu falava, nossa, meu Deus realmente abriu o mar no meio. Ele abriu o mar vermelho. E eu saía de lá falando, meu Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fechar a boca dos leões se Ele quiser. A gente saía maravilhado. Hoje em dia, parece que os adultos perderam um pouquinho dessa maravilha, sabe? Desse senso de estar maravilhado ao ouvir essas histórias e ler sobre as grandes coisas que Deus fazia. A gente não saía daquela sala de aula falando um com o outro, você acha que eu vou acreditar nisso? Você acha que você quer que eu acredite que um homem caiu no mar e foi engolido por um grande peixe e ficou vivo 3 dias? Dentro da barriga de um peixe, você quer que eu acredite nisso? A gente não saía assim. Sabe, muitos adultos hoje olham para essas histórias como uma forma mais crítica. Já meio que, sabe, desconfiando um pouquinho. É uma historinha boa, mas será que isso não é melhor para as criancinhas? Será que isso não é melhor para ser ensinado para as crianças na escola dominical? Muitos têm esse pensamento. E muitas igrejas deixam de ensinar essas histórias. E eu sei que tem muitos de vocês que cresceram ou não cresceram dentro da igreja. Eu sei que tem muitos de vocês que não participaram das escolas dominicais, não tinha os desenhos para você pintar, para lembrar. E muitos não aprenderam sobre essa história, não conhecem muito bem. E a ideia dessa série é para voltar para aquelas histórias e ver as grandes lições que Deus tem para nós. Eu estava pensando, sabe, Deus não realmente simplesmente preservou essas histórias por milhares e milhares de anos só para a gente ter um material bom para passar para as escolas, ou para as crianças na escola dominical. Ele não teve certeza que essas coisas foram registradas só para ensinar as crianças. Não, tem um propósito para tudo isso. E através dessas histórias realmente de pessoas verdadeiras que realmente viveram, de pessoas verdadeiras que realmente passaram por isso, de coisas verdadeiras que Deus realmente realizou, através disso,
nós tiramos grandes lições para as nossas vidas. E a minha oração através disso, eu junto com o pastor Nanin, é que através dessa série de mensagens, aquela maravilha possa voltar para a gente. Sabe, que a gente pode sair cada semana, depois de cada culto, pensando a mesma coisa. Uau, o meu Deus é grande, o meu Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é soberano. Que a gente possa voltar a ter aquela fé que tínhamos quando éramos crianças. Então eu fiquei pensando, qual história que eu vou começar? Tem tantas histórias boas, grandes histórias no Antigo Testamento, tem Sansão, como eu falei, tem Davi, tem Moisés, tem muitas coisas boas. Aí eu fiquei orando, Deus, mostra para mim, fala ao meu coração, qual é a primeira história que eu devo ensinar nessa série de mensagens? Enquanto eu estava nesse período de tentar decidir, de decisão, eu estava no meu quarto, eu desci a escada da minha casa e no último degrau eu vi um papel lá. Estava parado lá, último degrau. Aí eu parei, eu olhei e falei, o que é isso? E eu percebi que era esse papel aqui. Aqui em cima está escrito Tyler, está o nome do meu filho. E nesse papel tem os números 1, 2, 3 e 4. Aqui 5, 6 e 7, pintado por ele. E em cada número está escrito aquilo que Deus criou. Em cada dia. Cada número representa o dia em que Ele criou. E ele pintou bonitinho, não tão bonitinho, ele está aprendendo, calma, dá um tempinho, só tem 3 anos. Ele aprendeu sobre isso na escola dominical dele. Aí eu não sei se é coincidência ou se realmente é um sinal de Deus, mas eu vou ensinar sobre essa história hoje. Nós vamos entrar um pouquinho mais profundo na história da criação. Abre comigo no livro de Gênesis, tá? Se você não sabe onde que é o livro de Gênesis, é o primeiro livro na sua Bíblia, e pode abrir para o primeiro capítulo também. E a gente vai começar no primeiro versículo. Então, mais uma vez, Gênesis, capítulo 1, e a gente vai começar com o versículo 1. Essa vez eu não vou ter os versículos principais no telão. Vai ter alguns versículos que eu vou dar umas referências assim ao longo da pregação, mas eu queria que você abrisse mesmo, acompanhasse comigo essa leitura. Olha no primeiro versículo. Mais uma vez, Gênesis 1, versículo 1. A história da criação de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pode parar aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse versículo, o primeiro versículo escrito na palavra de Deus, escrito milhares de anos atrás, já revela algo que os cientistas, com toda a sua tecnologia e todos os seus recursos, somente descobriram nos últimos 100, ou pouquinho mais de 100 anos. Qual é esse fato? De que o universo não é eterno. Sabe que por muitos anos os cientistas acreditavam que o nosso universo era eterno, sempre existia. E de alguma forma ou outra nós aparecemos e fomos evoluindo aqui nessa terra. Não é impressionante que no primeiro versículo já fala que não é o caso? Que esse universo não é eterno. Que uma vez não existia nada. Não existia tempo, matéria, espaço, nada disso existia. E em um determinado momento, tudo apareceu. Universo, tempo, espaço, matéria. Do nada, de repente, aparecem, começam a existir. Os cientistas hoje sabem, tem várias evidências que mostram exatamente isso. O universo foi criado. Eles não sabem quem foi que criou ou como foi criado, mas a maioria dos cientistas mais respeitados hoje em dia confessam que o universo uma vez não existia, agora existe. E na verdade, quando a gente lê esse primeiro versículo, entendemos que não contradiz nenhuma evidência científica que existe hoje. Olha só. No primeiro versículo, no princípio, aí nós temos o nosso tempo. Deus, um ser que é fora do universo, além do tempo, além da matéria, além do espaço, criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Então aqui nós temos tempo, espaço, matéria entrando de uma vez no universo do nada, criado por um ser eterno. Incrível no primeiro versículo. Mas o que isso realmente quer dizer para nós? O que isso mostra para nós? Que desde o começo Deus já estava falando para a gente as suas maravilhas do universo. Olha em versículo
na verdade, Hebreus, capítulo 11, versículo 3, está no telão aqui. Diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Ou seja, Deus não tinha ingredientes. Ele não pegou um pouquinho de algumas coisas que já existiam, outras coisas eternas, e foi formando o universo como alguém faz um bolo. Pega todos os ingredientes e forma e cria um bolo. Não foi assim. Ele não realmente criou o que a gente vê daquilo que é visível. O nosso Deus é poderoso. Versículo 2 fala um pouco sobre como era o princípio, como era esse universo quando realmente começou a existir. Versículo 2 fala que era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos para aqui. Neste momento, eu quero que você tente imaginar um pouco de como era. Neste momento, a Terra, ou o nosso globo, era simplesmente uma massa de matéria. Uma massa de matéria. Não tinha ordem, não tinha forma, não tinha estrutura. Era totalmente vazio e, na verdade, a água que Deus tinha criado já estava totalmente cobrindo. Você não via terra ou matéria, a água ficava sobre ou envolvia totalmente essa massa de matéria. Vazia, totalmente sem ordem e totalmente escuro em trevas. Essas palavras vazia e sem forma são usadas em outras escrituras no Antigo Testamento, que realmente aponta as coisas turbulentas, um caos, a desordem que acontece em uma situação. E assim que era, por algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas era assim, sem ordem, sem forma e sem vazia, até o momento em que o nosso Deus, através do seu Espírito Santo, escolheu, pela sua própria vontade, a começar um projeto de 6 dias, para totalmente reformar, de totalmente mudar e dar forma e vida para essa terra. E olha como ele começa em versículo 3. Qual é a primeira coisa que ele faz para começar esse projeto de dar ordem, estrutura para essa terra? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz do dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Nesse primeiro dia eu já vejo uma grande lição para a minha vida. Aqui já me ensina algo muito, muito legal, muito importante sobre Deus. Todos nós também nascemos num mundo escuro, espiritualmente falando. Quando eu entrei neste mundo, eu entrei em trevas. Eu entrei num mundo totalmente escuro espiritualmente. Sem estrutura, sem forma espiritual. Vazio, completamente sem forma. E este era realmente a condição de toda a humanidade. Todo ser humano entra num mundo cheio de trevas, sem forma, sem estrutura espiritual. Até o momento em que o nosso Deus decidiu a começar um projeto para nos dar vida, nos dar forma, nos dar estrutura, criar ordem espiritual em nossas vidas. E o que Ele faz? Ele envia a luz do mundo, Jesus Cristo, para o nosso mundo, para o nosso universo. Para que através disso Ele possa separar o dia de noite, Ele possa separar aquilo que é bom daquilo que é mal, o pecado da justiça, a verdade da falsidade. Ele veio para nos ajudar a enxergar as coisas espirituais e aonde é o caminho para a vida eterna. Ele vem para nos dar forma, para nos dar vida. João 8,12, Jesus falou novamente ao povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Será que com os primeiros 3 versículos da Bíblia, Deus já não está ensinando para a gente o poder que Ele tem de pegar algo totalmente em caos, totalmente vamos tentar de novo, desestruturado, certo? Consegui, ninguém bateu palma, mas tudo bem. Totalmente sem forma e vazia. E que Ele mostra que Ele tem o poder de pegar aquilo e através do seu Espírito Santo totalmente transformar e dar vida
através de Jesus Cristo? Eu creio que sim. Se Ele tem o poder de fazer tudo isso com o próprio universo, Ele tem o poder de transformar a minha vida. Ele tem todo o poder do mundo de pegar a sua vida, que talvez neste momento não tem ordem espiritual, que talvez neste momento não tem estrutura espiritual. Ele tem o poder de pegar isso e te dar forma e ordem e vida, através do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o grande poder que o nosso Deus tem. Olha em versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Aqui nós temos um grande momento em que Deus simplesmente, com as suas palavras, dá certas ordens e instruções para as águas. E o que as águas fizeram? Simplesmente obedecem. E começaram a retroceder, e a terra seca começa a aparecer. E ao ler isso, estudar isso, de repente veio para minha memória uma história onde Jesus Cristo estava no barco com seus apóstolos. Lembra com quem ele estava? Ele estava com esses 12 apóstolos, e de repente no meio do caminho, nesse mar, começa uma grande tempestade, muito vento, águas turbulentas, e os apóstolos começaram a desesperar, achando que nós vamos morrer, temos que fazer alguma coisa, e olham e Jesus Cristo está dormindo no barco. E eles vão até ele e acordam e falam: o que você está fazendo aí dormindo? Nós vamos morrer. E Cristo se levanta. O que ele faz? Ele repreende o vento e o mar. E com as suas palavras o vento para. E com as suas palavras o mar obedeceu. E olha que eles falam em Mateus 8, 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador deste universo, que tem domínio total sobre toda a sua criação, que com as suas palavras dá instruções para qualquer coisa no seu universo, e o seu universo obedece. É incrível. Olha o versículo 11, voltando para Gênesis. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. Olha a ordem, percebe a ordem, a perfeição da criação de Deus. E as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 13. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Sempre que eu escutava, ou lia, ou ouvia alguém contar essa parte, a primeira coisa que eu imaginava era somente o Jardim de Éden, sabe? Um local meio pequeno, um jardim pequeno, e naquele lugar Deus fez brotar árvores e plantas e vegetação. Mas não era o caso. Era muito maior. Este momento, quando Deus fala, haja vegetação, sabe que mais de 1,5 milhão de espécies diferentes de vegetação, do nada apareceram nessa terra. Eu falo que mais de 1,5 milhão, porque a gente sabe que ao longo do tempo, muitas plantas, árvores, vegetação foram extintos, não existem mais. E sabe que até hoje os cientistas nem sabem quantos realmente tem, quantas espécies diferentes. Pensa um pouco nisso comigo. Com simplesmente as palavras, mais de 1,5 milhão de espécies diferentes, de cores diferentes, tamanhos diferentes, características diferentes, do nada apareçam nessa terra. Olha o versículo 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, lua. Fez também as estrelas
Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Versículo 19, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Quero mostrar uma foto para vocês aqui. Ver quem sabe o que é essa imagem aqui. Alguém tem uma ideia dessa imagem? O que é? É uma imagem de uma galáxia. Qual galáxia? Sabe? A nossa galáxia, que se chama Via Láctea, certo? Nossa galáxia. Eu tive que, antes da pregação, eu fui até a Tina, eu falei, Tina, como é que fala isso certinho? Não quero errar. E ela me deu a joinha, então acho que eu acertei. Essa é a nossa galáxia, gente. Cada pontinho aqui, cada pontinho são pedaços de matéria, planetas e estrelas, sistemas solares, e mais ou menos no meio, um pouquinho para baixo assim, é o nosso sistema solar. Sabia? Nós estamos em algum lugar no meio de tudo isso. Sabe que os cientistas hoje é estimado que, no mínimo, existe, 1 bilhão de estrelas na nossa galáxia. 1 bilhão. Já pensa, Deus abre a boca, Ele fala e de repente mais de 1 bilhão de estrelas aparecem junto com essa galáxia. Agora, tem mais. Cientistas também têm um número estimado que no mínimo existe 100 bilhões de galáxias no nosso universo. Tá? De galáxias. 100 bilhões no mínimo desses. E cada um tem provavelmente 1 bilhão ou mais de estrelas. Quem é bom de matemática aqui e quer falar para mim quantas estrelas existem no universo neste momento? Ninguém? Um número incontável. Inacreditável. Dói a cabeça só tentando pensar nas trilhões vezes trilhões de estrelas que em um momento, do nada, com poder e soberania, o nosso Deus de repente criou. Incrível. Haja luminares, trilhões de estrelas aparecem. Olha o versículo 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Vamos continuar. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Dá uma pausa aqui. Eu estava realmente tentando aprofundar um pouquinho mais em relação às espécies de animais e seres vivos nessa terra. Hoje em dia, os cientistas registraram mais de 1 milhão de espécies diferentes de animais e seres vivos nessa terra. Mais de 1 milhão de espécies diferentes existem, não contando aqueles que já foram extintos, certo? E não aparecem mais, não estão mais aqui. Pensa nisso, cada um de um tamanho diferente, aparece diferente, cores diferentes, características diferentes. E o que é mais louco ainda para mim, é que hoje em dia os cientistas estão ainda descobrindo mais ou menos 10 mil espécies de animais novas cada ano. Pensa um pouco nisso. Depois dos milhares de anos, com toda a tecnologia e recursos que os cientistas têm, hoje em dia eles ainda não sabem quantos animais, quantas espécies diferentes ainda estão nessa terra. E todo ano eles estão descobrindo 10 mil espécies novas sobre a criação de Deus. É incrível. Depois de milhares de anos, nós ainda estamos descobrindo coisas fascinantes, coisas novas sobre essa criação.
E por que Deus fez tudo isso? Por que Ele ficou esses 5 dias construindo e montando e criando algo tão lindo? Algo com tanta precisão, algo tão complexo, algo com tanto esplendor. Sabe por quê? Porque ainda faltava uma parte da sua criação. E Ele estava preparando tudo isso para criar essa última parte. Ele estava preparando e criando um lar maravilhoso e fascinante para nós. A criação é uma expressão, é um reflexo, expressão? Vamos dizer assim, através da criação, Deus expressa o seu amor para nós. Ele preparou tudo isso, cheio de mistério e esplendor, para nós habitarmos. Olha o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais, como todo o alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Nós olhamos para esse universo, nós estudamos, nós buscamos a entender e procurar esses grandes mistérios, respostas para essas grandes histórias. E o mais que nós analisamos, o mais que nós entendemos que esse universo opera perfeitamente. Esse universo tem uma ordem perfeita. Não aconteceu do nada. É difícil eu entender. As pessoas que realmente acreditam que um dia houve uma grande explosão aleatória, e que através dessa grande explosão, esse caos, que tudo de repente caiu e se encaixou perfeitamente, com tanta ordem, estrutura, perfeição, complexidade e precisão. Não, foi sorte. Por acaso essas coisas aconteceram. Eu falo, tem que ter mais fé para acreditar numa coisa disso do que em Deus. Porque é incrível a ordem e a perfeição. Deus escolheu a criar o universo. Foi de propósito. Foi pela vontade de Deus que Ele criou as águas e a terra, e o sol e a lua, as estrelas, as bilhões e trilhões de estrelas. Foi de propósito e pela vontade dEle que Ele criou as milhões de espécies de plantas e animais diferentes. E sabe que foi por propósito e pela vontade de Deus que Ele criou o ser humano. E ainda mais, eu te digo, foi de propósito e pela vontade dEle que Ele criou você. Por favor, entenda isso. Entenda hoje à noite, através dessa história da criação, que Ele escolheu, que foi a vontade, o desejo dEle, criar eu e você. É a grande lição desse livro, ou dessa história que nós tiramos. Que você está aqui por uma razão. O nosso Deus criou você. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por causa de sorte. Você não é simplesmente um resultado de sequências de eventos aleatórios. Não, você está aqui sentado onde você está, respirando agora, vivo, coração batendo,
Porque o Deus do universo escolheu que você estivesse aqui. Ele escolheu a trazer você para este mundo. Da mesma forma que Ele escolheu criar bilhões de galáxias, Ele escolheu criar você. E sabe que Ele te ama. Ele te ama e Ele te conhece pessoalmente. Ele conhece cada detalhe da sua criação, incluindo você. Ele sabe o seu coração, Ele sabe os seus pensamentos, Ele conhece aquilo pelo qual você está passando nessa vida, Ele sabe quais são os seus desejos, os seus objetivos, os seus sonhos nessa vida. Ele te criou, Ele te ama. Salmo 139, versículos 13 e 14, o salmista entendeu esse fato, essa verdade. Olha como ele fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você foi criado de uma forma admirável, de uma forma especial. Você sim. Tem tantas pessoas hoje que não sentem dessa forma. Tem tantas pessoas hoje que olham para si com uma visão negativa. Tem tantas pessoas hoje sofrendo com sentimentos que ninguém preocupa comigo, ninguém me ama, eu não sou especial nos olhos de ninguém, eu não sou muito significante nessa terra. E começam a questionar: por que eu estou aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Se você se sente abandonado, se você não se sente amado, se você se sente insignificante nessa vida, lembra de Gênesis 1. Lembra que foi Deus que te criou de uma forma especial e admirável. Lembra que você está aqui porque Deus se preocupa com você, porque Deus te ama, porque Deus quis que você estivesse aqui. Se não fosse assim, Ele nunca teria te criado. De verdade. Se você não fosse uma pessoa significante, uma pessoa importante para Deus, Ele nunca tivesse criado você. Mas você está aqui. Por quê? Por que Ele decidiu a criar você? Para que Ele pudesse pegar algo sem forma, sem estrutura, sem ordem, e dar vida, e transformar, para que Ele possa realmente viver essa vida com você, te dar a vida eterna. Gente, esse é o propósito pelo qual Deus criou cada um de nós, para ter um relacionamento com cada um. Ele criou você com a intenção de você conseguir conhecer a Ele, e Ele ser o seu Deus, e você ser o Filho de Deus, e você viver uma vida abençoada, uma vida abundante nessa terra, cheio de confiança, sentindo o amor constante de Deus dentro da sua vida, cumprindo esse propósito pelo qual você está na terra. Você está aqui com esse propósito, para ter um relacionamento com Ele. Minha pergunta é essa: você está vivendo o seu propósito? Você está realmente buscando a Deus? Você está constantemente tentando melhorar e desenvolver esse relacionamento com Ele, cumprindo o seu propósito? O único jeito que conseguimos cumprir o nosso propósito nessa terra é quando nós entendemos que Deus enviou a luz para essa terra. E nós vamos concluir com isso. Eu só consigo cumprir o meu propósito pelo qual eu fui criado quando, através da luz de Jesus Cristo, eu enxergo os meus pecados. Eu enxergo o fato que eu quebrei a lei de Deus, que eu voluntariamente escolhi a andar no caminho largo que leva à destruição. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que virar as costas para essa vida antiga, cheio de coisas que não agradam a Deus. E eu tenho que verdadeiramente pedir perdão a Jesus Cristo e pedir para Ele entrar na minha vida, limpar tudo aquilo, me dar forma e ordem, estrutura e vida eterna. Pedir para Ele me salvar dos meus pecados. Quando nós verdadeiramente recebemos Jesus Cristo em nossas vidas, a gente deixa de ser apenas a criação de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Você está aqui neste momento agora, porque Deus quer que você seja um filho dele, não só a criação, mas o filho. E como nós vimos no começo, Deus tem o poder de te transformar.
Deus tem o poder de te dar ordem e forma e estrutura espiritual. Ele enviou a luz do mundo para isso. Mas a decisão está nas suas mãos. Cada um aqui tem que decidir a vida que você quer tomar. Você quer ser um filho de Deus? Você quer realmente cumprir o seu propósito nessa terra? Ou você quer viver pelos seus próprios propósitos? Uma decisão que você tem que fazer para si mesmo. A grande lição que eu tiro dessa história da criação: eu estou aqui por uma razão, por um propósito. Deus quis me criar, Ele me ama, e por causa disso eu vou entregar a minha vida por completo e me render totalmente a Jesus Cristo, para cumprir o propósito pelo qual eu fui criado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, só de parar um pouco e começar a refletir um pouco da sua criação, de ver as grandes maravilhas que o Senhor criou, de tudo que o Senhor fez e preparou para nós. Isso me dá uma vontade de querer te buscar ainda mais. Ao ver o teu poder na criação do mundo, eu posso confiar ainda mais no Senhor, que o Senhor tem o poder sobre a minha vida também. Que eu não preciso viver essa vida sentindo abandonado, que eu não preciso viver essa vida sentindo que eu não tenho um propósito, mas que eu posso viver uma vida confiante, tendo certeza e fé, a fé verdadeira, de que o Senhor me colocou aqui, e que o Senhor me criou, e que o Senhor quer ter um relacionamento comigo. Pai, me ajuda, e ajuda cada pessoa aqui a buscar esse relacionamento mais profundo, Pai, a te conhecer de uma forma mais profunda, para que cada um possa cumprir o seu propósito verdadeiro aqui nessa terra. Mais uma vez, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua força e poder em nossas vidas. Obrigado por Jesus Cristo, a luz do mundo, que veio para nos ajudar a enxergar a sua verdade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Amém.